Bom, pessoal, vamos lá. Você como cristão, se você já fez alguma evangelização na sua vida, já deve ter escutado algumas pessoas perguntando ou até mesmo questionando, às vezes até com algumas grosserias, coisas como, por exemplo, por que Jesus morreu por mim? O que foi que eu fiz? Eu não pedi para ele me salvar? Então hoje eu quero poder contar para vocês uma breve historinha e uma forma que eu vejo, eu olho para as escrituras e interpreto, que eu acho que vai ajudar a gente ter uma compreensão melhor de explicar para as pessoas o porquê Jesus precisou morrer e de fato é verdade que ele morreu pelos nossos pecados, mas o porquê disso tudo. E para isso eu quero poder estar resumindo em 3 pontos aqui para vocês, em 3 pontos. Primeiro, lá em Gênesis a gente vai ver a história de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, que Deus havia falado para eles que se eles comessem daquele fruto, certamente eles iriam morrer. Bom, a gente já conhece a história e sabe que eles comeram do fruto. A gente vê que na história vai contar ali que eles vão morrer, mas algum tempo depois, tiveram filhos e tudo mais e vão morrer um tempo depois. Eles não morrem imediatamente. Se a gente deixar passar batido isso, parece até que é como uma vida normal nossa. Mas o que a gente tem que lembrar é que Adão e Eva, quando foram criados, eles não foram criados para morrer. O ser humano ele foi criado para viver uma vida eterna. E uma vida eterna no paraíso, onde eles estavam. Mas quando eles desobedecem, eles pecando, como consequência do pecado, traz a morte para o mundo. Por isso que agora passa a ser uma realidade do homem a morte. Então eu estou falando aí da morte física. Então todos nós que vivemos, que nascemos, ou melhor dizer, todos nós que nascemos, temos data já para a nossa morte. Então não tem jeito, por causa do pecado, eu e você, como descendente de Adão e Eva, vamos morrer. Isso é certo. Este é o primeiro ponto que a gente tem que ter marcado aí para a nossa compreensão. O segundo ponto, por que temos essa condenação e esse medo e precisou-se de um plano de salvação para as nossas vidas? Porque até então, beleza, a morte não era uma realidade para nós, agora é consequência do pecado, a gente vai morrer. Só que por não ser uma realidade e nós fomos feitos para ter a vida eterna, agora a gente, por causa do pecado, vai morrer, precisa de um plano para reverter toda essa história, senão estaríamos mortos eternamente. Porque também, por causa do pecado, a gente também tem esse afastamento de Deus, porque lembra, Deus é santo e Deus não pode coexistir com o pecado. Então, onde Deus está, onde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E nós, como sendo pecadores, não poderíamos estar perto, próximo da presença de Deus. É por isso que no Velho Testamento a gente vai ver uma série de rituais, uma série de regras e símbolos ali, para que se pudesse se aproximar de Deus, para que Deus pudesse estar no meio deles. Por isso que até antigamente a representação da presença de Deus era ali no templo, no tabernáculo. Então a gente vai ver que por causa do pecado houve esse afastamento. Então a condição, o segundo ponto é esse, a condição que o homem estava era um estado de pecado, um estado de morte e morte eterna, porque ia morrer e ia estar afastado de Deus. Mas, entrando agora para o nosso terceiro ponto, graças a Deus ele tinha um plano, e um plano maravilhoso chamado Jesus. Bom, Jesus, como a gente sabe, ele nasceu, ele morreu, mas ele também ressuscitou. E foi aí que mudou toda a história e mudou a nossa história. Por quê? Bom, como eu falei, eu e você somos descendentes de Adão e Eva e por nascermos de relação natural, a gente nasce herdando o pecado. Então a gente vai ter a consequência da morte, que é a consequência do pecado, que é a morte física, e também, se não nos garantirmos em Cristo, reconhecendo Ele como nosso Salvador, vamos ter essa condenação de morte eterna, estado eterno afastado de Deus. E isso daí é o que a gente chama de inferno. Então ninguém quer ir para o inferno, né? Então o que nos garante vida próxima de Deus, uma vida eterna próxima de Deus, que seria viver no paraíso, ir para o céu, é Cristo quem nos garante. Então como é que funcionou esse plano? Bom, Jesus nasceu, só que ele não nasceu de uma relação sexual de Maria e José. Ele nasceu de uma forma milagrosa. O Espírito Santo, com uma obra milagrosa, gerou no ventre de Maria Jesus Cristo. E Jesus nasceu com a nossa mesma carne, com o nosso mesmo sangue, mas sem essa contaminação, sabe? Porque ele não veio dessa sequência pela relação sexual. E não veio dessas sementes, mas ele sim
como descendência também vindo do homem, herdando essa mesma carne e sangue, mas sem este pecado, porque ele não teve esta contaminação, né? Então, sendo assim, Jesus já estava qualificado para poder morrer. Só que ele também precisava vencer a morte, né? Então, Jesus, tendo sim se qualificado para poder morrer e trazer salvação, ele também precisava ser Deus. Então, assim, Jesus, ele sendo homem, mas também sendo Deus, pôde morrer representando a todos aqueles que crescem nele. Na palavra de Deus, lá em João 3,16, a gente vai ver isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, e foi assim que Jesus conseguiu, depois que ele nasceu como homem, mas também começou o seu ministério, e a gente pôde ver muitos milagres e muitas coisas que Deus fez poderosas que revelava a sua natureza divina também. Então Deus como homem, mas como Deus também morreu e venceu a morte, porque não acabou só na morte de Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo assim a morte, resolvendo assim o problema da morte para todos aqueles que nele crê. É por isso que a mensagem tem que ser pregada e ele tem que ser pregado como o único caminho para a salvação, porque o sacrifício dele foi o único que poderia justificar eu e você dos nossos pecados. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também havia de vir essa redenção, esse perdão, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, queridos, não há outro caminho. Jesus é o único caminho para a salvação, ele é a verdade, ele é a vida. E se a gente quer ter essa vida, a gente quer poder desfrutar disso, é a hora de você se agarrar em Cristo, se agarrar nele, porque ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor e, com certeza, é muito gratificante servir a um Deus tão bondoso e tão amoroso que é capaz de morrer por mim e por você para poder nos resgatar das mãos do mal e nos levar de volta para a presença dele. Então a mensagem de hoje é essa. Espero que de forma bem objetiva, simples, prática e rápida eu possa ter tirado algumas dúvidas e também ter melhorado um pouco a sua compreensão. Esses foram os nossos 3 pontos. Lembrando que pecamos por causa de Adão e Eva, trouxe pecado. Eles pecaram, trouxe morte ao mundo e essa morte trouxe afastamento de Deus por conta do pecado e essa contaminação na nossa carne. Sendo assim, necessitaríamos de uma justificação, necessitaríamos de alguém para nos livrar, para nos salvar. E isso só foi capaz através de Jesus, que sendo homem, mas também sendo Deus, tendo poder para representar a muitos, ele conseguiu trazer salvação para todo aquele que nele crê. E eu quero deixar uma mensagem de incentivo aqui para você, que você talvez esteja, se você talvez esteja afastado da presença de Deus, meu irmão, essa é a hora para você voltar. Ele te ama, ele quer poder trabalhar com você, ele quer poder desfrutar também, quer que você desfrute também a sua vida eterna ao lado dele. Então volte para Cristo enquanto ainda há tempo. Se você é alguém que está desviado também, volte para os braços de Cristo. Não há outro lugar melhor para estar senão na presença de Deus, gente. E os nossos dias estão sendo dias estranhos, estão sendo dias maus, estão sendo dias bem complicados de nossas vidas de ser vividos. E nosso corpo, a terra, a natureza, tudo está clamando pela volta do rei e ele está voltando. Então, gente, começa a viver a eternidade agora. E só tem um jeito de você fazer isso, perto da presença de Deus. Então, através de Cristo você consegue isso. Bom, eu tô aqui para te ajudar. Tô voltando a gravar vídeo aqui para poder incentivar vocês nisso também. Então, espero que essa mensagem tenha ajudado, abençoado, edificado a sua vida. Deixe seu comentário aí, compartilhe essa mensagem importante para mim, para que a gente possa fazer desse canal aqui também um canal de edificação e transformação na vida das pessoas. Eu conto contigo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu Instagram, também aí nas minhas redes sociais, e eu estarei ali conversando com você. Se tiver algum problema, precisando que a gente ore junto, a gente tá aí para isso, gente. Vamos estar servindo ao Senhor da melhor maneira possível, tá bom? Espero que realmente o Senhor tenha falado ao teu coração através desse vídeo. Este é o meu objetivo. Fica com Deus, forte abraço, beijão.